Então, muito boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início a mais um estudo nessa noite, dessa obra maravilhosa que nós recebemos, né, das mãos da espiritualidade, em um momento tão propício para estudarmos, né? Sempre com mais e mais convicção de que não poderíamos ter acesso a uma obra melhor do que essa, nesse momento em que nós estamos transitando. Então, eu acredito que realmente esse livro, que veio pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, realmente é um presente que Jesus colocou em nossas mãos, em tempos tão difíceis. Basta recordarmos o início da pandemia, a apreensão, o desespero, a angústia em que todos estavam e a tranquilidade com que o nosso barco atravessou uma noite tão escura e sombria, num mar tão turbulento, de águas tão revoltas, quanto foi o período da pandemia. E em todo o período nós estivemos amparados, protegidos, nosso barco foi conduzido com tranquilidade e, graças a Deus, estamos chegando na outra margem em segurança. Nós sobrevivemos a uma tempestade muito grande e haveremos de sobreviver a tantas outras que vierem, porque hoje estamos muito mais fortalecidos na nossa fé, na nossa convicção espiritual, não é religiosa, é espiritual. Hoje nós colocamos a cabeça um pouquinho para fora da caixinha. Nós estamos começando a olhar novas possibilidades, novos horizontes. Falar de extraterrestres, até 2 anos atrás, era um assunto muito polêmico, era um tabu. E falar de extraterrestres no meio espiritista era quase uma heresia, né? Então, aqueles que se aventuravam nessa temática eram taxados de anti-kardecianos, eram colocados à margem do espiritismo cristão, né? Eram alcunhados de inventores de modismo e coisas assim. E, no entanto, hoje, unidos a vários outros pensamentos, estabelecendo conexão com vários outros grupos, nós percebemos que nós fomos privilegiados, agraciados, ao sermos agrupados, ajuntados, né? Como ovelhas que são arrebanhadas por um pastor e que são conduzidas a um aprisco seguro, como diz o Salmo 23, né? A partir do momento em que nós temos Jesus como nosso pastor, a gente dorme tranquilamente. E aí a gente percebe que esta nova disposição de falar, de ver, de ouvir, de estar em contato, de estar em conexão, de participar dos trabalhos realizados por estas entidades, faz parte do que hoje eles já nos falam claramente, abertamente, como sendo a 4ª revelação. Porque se a primeira revelação foi de que havia um Deus único para a humanidade primitiva, ignorante,
que adorava raios, trovões, árvores, todos os tipos de totens e imagens criadas com base em lendas, em fábulas, em histórias ou em visões, né? E que, se a segunda revelação foi o próprio Cristo, que, em essência, mostra que esse Deus único não é um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus sanguinário, mas é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de sabedoria infinita. E o Cristo mostra que esse Deus, ele não construiu um único mundo, um único planeta habitado, mas mostrou que na casa do Pai existem inúmeras moradas, deixando claro que a vida pulula não só no planeta Terra, mas em todas as demais casas do Pai. Não há no universo de Nebadon, não há no universo de Avona um único planeta que não seja habitado. A humanidade não pode esperar encontrar em qualquer outro mundo, mesmo nos mundos que se avizinham da Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e todos os demais planetas que fazem parte desse cordão solar, uma humanidade que se assemelhe à humanidade terrena em corpo físico. Porque cada orbe, em cada planeta, existe uma condição física inerente às próprias condições daquele lugar. Existem mundos em que o oxigênio, o hidrogênio, é a base da vida. E existem mundos em que o dióxido de carbono é que faz com que aqueles seres possam sobreviver. Um homem da Terra não sobreviveria num mundo deste. Como um homem da Terra, da superfície da Terra, não sobreviveria num mundo gasoso, ou não sobreviveria num mundo aquoso. Então, é necessário que o homem entenda que para cada mundo, para cada tipo de orbe, existe um tipo de humanidade. E que, da mesma maneira como existem humanidades que hoje se assemelham às humanidades da Terra em evolução moral, ou seja, que estão no mesmo patamar evolutivo da humanidade terrena, saindo de um mundo de provas e expiações e iniciando uma era de regeneração, lembrando que o final de um tempo, o início de outro, não é como dia e noite, mas é um período de transição. Isso pode durar milênios, né? O que parece muito para os homens da Terra, mas que representa muito pouco para quem está a partir do espaço sideral observando estes acontecimentos. Então, não se pode comparar que os seres humanos que estão em outros mundos sejam todos equivalentes moralmente aos da Terra. Alguns estão nessa mesma condição. Outros estão muito abaixo da humanidade terrena. Estão naquela condição de mundos primitivos, mundos que acabaram de ser criados. Esse acabaram de ser criados, tenham em mente que eles já têm milhares de anos
do seu tempo da Terra, mas que tem uma humanidade que ainda prevalece pela força física, pelos instintos, pela natureza animal, como toda criação no seu estágio primitivo. Então, os chakras do plexo solar para o básico é que prevalecem. O homem, nesses mundos, ele é muito mais animal, como foram os símios, os primeiros hominídeos, mais símios do que hominídeos no seu planeta. Em cada mundo, eles têm uma natureza animalesca, não necessariamente símica, mas que é o primórdio da sua evolução. Mas também existem outros mundos em que existem humanidades que estão muito mais evoluídas do que aqueles que ainda estão na Terra. Num estágio de evolução tão avançado que é inconcebível para o homem traduzir isto em palavras a partir do seu entendimento, a partir da compreensão, da sua própria compreensão, porque o seu cérebro ainda é limitado para entender determinadas coisas. Haja vista o que foi narrado na terça-feira sobre o tamanho da sua glândula pineal, sendo que a glândula pineal é o órgão do espírito. É o órgão que estabelece a ponte entre os seus demais corpos e o seu corpo físico. Então, ela é a transição entre esses corpos. E a sua glândula é muito pequena, portanto, ela é muito limitada. Mas isso não significa que, por ela ser limitada e por você ter uma pequena percepção que você chama de mediunidade, uma percepção sensível, né? Que você consegue perceber situações que transcendem a sua fisicalidade. Então, você tem percepções auditivas, visuais, olfativas, sensoriais, né? Raramente, muito raramente, gustativas, né? Então, você tem essas percepções. Alguns desenvolvem um trabalho melhor com a sua pineal e tem essas percepções muito mais afloradas. São os ditos médiuns, né? O que acontece simples num trabalho de um médium que participa de uma mesa de desobsessão. Quando lhe é prescrito, como André Luiz prescreve numa de suas obras, um compêndio sobre como devem ser esses trabalhos de desobsessão. Esse livro, ele vai trazer uma receita de bolo do que é o caminho, mas não engessado. Então, ele fala, por exemplo, da prescrição, e todos os grupamentos espiritistas trabalham isso, mas raros são os que cumprem. A prescrição de não se comer carne durante 24 horas, que antecede o trabalho de desobsessão. Em alguns dos seus livros, André Luiz narra, por exemplo, que o sangue permaneceria, juntamente com a carne em putrefação, por um mínimo de 48 horas nos seus intestinos, né, para que pudesse ser diluída e o organismo absorver os nutrientes necessários para depois eliminar a massa. E que nesse período
em que a carne fica em putrefação, você se torna muito mais suscetível de vampirização, né? Porque você detém no seu corpo um corpo podre, um animal abatido, parte de um animal abatido. E ali, junto com aquele pedaço, com aquela parte do animal abatido, além de 200 tipos de zoonoses que podem estar ali incrustadas em forma de parasitas, de vermes de todas as ordens, de bactérias, de ovos, de tudo que é zoonose, você pode estar nesse pedaço de animal abatido, centenas de parasitas espirituais, né? E esses parasitas espirituais é que são o objeto, que tem sido o objeto dos nossos estudos nesses últimos dias, em função da sua periculosidade. Só que o nosso olhar para esse tipo de enfermidade, se é assim que podemos chamar, ele não se restringe muito ao mal que ele pode causar ao seu hospedeiro. Mas nós também temos um olhar de compaixão para o próprio parasita, para o próprio ser que está ali naquela condição. Porque a gente parte do princípio que não há nada neste universo, nas muitas casas criadas pelo Pai, que não mereça retornar ao Pai no seu estado de Cristo. Porque Deus, ao criar o princípio inteligente, o criou simples e ignorante. Um átomo. Um átomo. Deu a ele o livre-arbítrio para suas próprias escolhas. Por suas escolhas, alguns estacionaram no estágio evolutivo. Outros, como o nosso próprio Cristo, aquele a quem servimos, evoluiu muito rapidamente, porque fez escolhas corretas, escolhas acertadas. Como um dia eu disse ao meu aparelho, o retorno do filho pródigo. Isso é motivo de festa para Deus, para a fonte criadora. Um dia vocês vão entender o que é Deus, essa fonte criadora. E um dia vocês vão se reconhecer parte de Deus. No dia que isso acontecer, vocês entenderão que os mundos materiais são processos pelos quais o princípio inteligente e depois o instinto e depois a inteligência passa na sua odisseia em busca de conhecimento, de experiência e de amadurecimento. Então, esse capítulo 2 da preleção de Eusébio nos dá subsídio para todos esses entendimentos, para todas essas buscas. Entender que o homem, embora ele ainda tenha o coração imaturo, embora ele ainda tenha prazer na arte de esfacelar o seu progresso espiritual, mas ele nunca esteve sozinho. Ainda quando ele era o autor de muitas atitudes enganosas que levariam à sua derrocada, mas ele sempre teve ao seu lado um anjo encarnado e um anjo desencarnado. Se assim podemos nominar essas entidades biológicas
que estão sempre emparelhadas com cada ser humano encarnado ou desencarnado, lhe inspirando ideias elevadas, lhes inspirando caminhos a serem seguidos. Como no dia que estudamos Nero, em que vocês descobriram, porque alguns já sabiam, mas não tinham se dado conta, de que Sêneca é um desses anjos. Um anjo guardião, reencarnado, com o propósito de manter Nero naquele caminho da evolução, do bem, né? Então, cada ser humano, embora esteja imerso num mundo onde aparentemente a loucura esteja generalizada, né? E a harmonia mental do homem esteja a pique de naufrágio, todos os homens, todos, sem exceção, estão tendo, neste momento, a oportunidade de tomar uma nova atitude em sua vida, de decidir o caminho a ser seguido baseado na luz. Porque até esse estágio em que vocês se encontram, até esse momento, vocês sempre escolheram o caminho da riqueza, do conforto material, da sensualidade, do autoritarismo, da força bruta, do machismo, da hipocrisia, né? Vocês sempre optaram pelo caminho que faz com que os demais orbitem em torno de vocês e não vocês servirem aos demais. Várias chances foram dadas a cada um, no sentido de que muitas vezes vocês eram reis e rainhas, e no momento seguinte vocês eram servos ou escravos, no sentido de fazê-los despertar para a valorização da autoridade, da riqueza, do poder. Mas o que acontecia logo na sequência? Vocês voltavam à matéria numa outra forma. Novamente detentores do poder, novamente detentores de alguma forma de autoridade, novamente detentores de inteligência. E o que vocês, então, faziam? Novamente voltavam a vocês, os mesmos instintos da existência anterior, de mandar, de tomar decisões errôneas, de assumir as mesmas atitudes do passado, né? Então, são círculos, né, viciosos. Esta reencarnação de vocês é uma reencarnação decisiva. Qual foi o livro que disse isso a vocês antes dessa reencarnação? Qual foi a religião que alertou vocês sobre essa reencarnação, sobre esse momento decisório? Porque Jesus tentou mostrar isso há 2000 anos. Há 2000 anos. E ainda assim, a opção continuou sendo pelo caminho do poder, da riqueza, da prosperidade material e do autoritarismo. Quão poucos fizeram escolha pelo espírito, pelo progresso moral. Até pouco tempo, e os senhores hão de acompanhar meu raciocínio,
Falar em humildade em qualquer agrupamento espiritista eram palavras muito bonitas na boca de um pregador vazio. E eram ouvidas com muito apreço, mas sentidas como utopias. Porque, embora todos reconhecessem a necessidade de serem humildes, no dia a dia, a prática era diferente. Porque o espiritista comparecia à casa espírita, organizava a sopa, participava da produção da mesma, distribuía entre os pobres, faziam as visitas fraternas nos lares necessitados, aplicava-se o passe aos enfermos, nas visitas aos lares, aos hospitais, participava dos trabalhos de passe, participava dos trabalhos de cura, participava dos trabalhos de evangelização, de psicografia, de todos os trabalhos da casa. Mas em suas vidas rotineiras, nas suas atividades profissionais, na sua lida familiar, ainda prevalecia o mesmo homem do passado. Então, não se fala mais em humildade, vamos falar em perdão. Porque o perdão, ele é a primeira chamada para a autocura, e para aquilo que vocês falam de salvação, de se salvar. Porque se esta é uma reencarnação decisória, e se você tem que tomar uma decisão de não ir para o mundo primitivo, ou um outro mundo de provas e expiações, como esse que você está, com alto índice de criminalidade, com um alto índice de crimes ambientais, injustiça social, discriminações contra a minoria. Se você não quer ir para um mundo desse, se você não quer permanecer escravo de outras mentes, mentes mais fortes que a sua, no sentido de ter uma ascensão sobre o seu cérebro, sobre o seu espírito, né? Mentes que controlam os seus desejos, as suas vontades, né? Que te ajudam no processo de redução, te tirando da condição de homem para a condição de ovo, sem que você consiga reagir às suas emoções, sem que você tenha reação sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, porque você se tornou escravo de um pensamento seu, de um sentimento seu. Não foi ninguém que colocou aquele pensamento na sua cabeça. Ele é criação sua. Agora, ele encontrou sócios. Ele encontrou parceiros. E ele se fortaleceu. A condição de corpo ovoide, ela é tão grave no plano etéreo, no mundo das ideias, ou na dimensão espiritual, ela é tão grave, mas tão grave, que, só para vocês terem um parâmetro de comparação, que é um parâmetro subjetivo, porque não dá a ideia dessa gravidade. Ela equivale para o mundo espiritual o que o suicídio equivale para o plano físico, como crime hediondo, como um grave crime contra
às leis divinas, permitir-se ovoidar-se é como suicidar-se 2 vezes. Né? Então, quando um espírito, por um pensamento seu de mágoa, de ofensa, de vingança, seja contra alguém, seja porque fez algo com alguém, seja porque fez algo contra si próprio e não é capaz de se perdoar, né? E que este ser se prende nesse pensamento e vai anulando as demais funções dos seus demais chakras, porque os chakras, eles estão localizados em áreas específicas, no alto da cabeça, com o cérebro, entre as sobrancelhas, com o espírito, no laríngeo, com a comunicação, com os órgãos relacionados à comunicação, no plexo solar, todos esses chakras, eles têm uma função. Se você não permite que eles funcionem, eles atrofiam. Eles perdem sua função. Um órgão que não é utilizado, se você permanecer por muito tempo num quarto totalmente escuro, sem nenhuma luz, ainda que a sua visão seja perfeita, depois de um determinado tempo, quando te expuserem à luz, você não conseguirá enxergar. Você não conseguirá enxergar. A mesma coisa, você precisa que esses órgãos estejam em funcionamento. E aí, você atrofia os seus chakras, perde as funções, e os chakras atrofiados, eles se transformam em minúsculas sementes, aguardando o momento certo de serem germinados novamente. E quando o ser chega nessa condição, que perde totalmente sua forma, ele precisa continuar se alimentando. Ele não é capaz de gerar a sua própria energia, porque ele perdeu os seus chakras. Os chakras são motores energéticos, são motores elétricos. São motores elétricos. São eles que geram toda a energia. Se eles estão atrofiados, não estão gerando energia, esses corpos que precisam se alimentar, eles vão ser acoplados ou vão se acoplar a qualquer outra fonte de vitalidade. A qualquer outra fonte de vitalidade, de outros seres. Neste caso aqui, serão seres inteligentes, porque os animais, eles podem ser vampirizados no momento da sua morte, porque ali permanece somente a carcaça com fluido animal. Mas eles não oferecem o tipo de energia que esses corpos ovoides precisam para se manterem atuantes. Então, eles vão acoplar ou serão acoplados a outros seres que têm condição de oferecer a eles essa vitalidade que eles precisam, né? E já com alimentos metabolizados, ou seja, já com pensamentos prontos. Então, por afinidade, por pura afinidade, né? Eles vão se acoplar com seres que têm o mesmo tipo de energia que eles próprios. O grande problema aqui não é só essa vampirização. Não é só essa vampirização. Porque, da mesma forma como o carrapato, né, esse pequeno
animal que vocês conhecem. Ele suga o sangue que ele precisa para manter-se vivo. Então, perceba o seguinte, quando um carrapato, ele acopla no seu corpo físico, ele é um animal minúsculo. À medida em que ele vai se alimentando do seu sangue, ele cresce. Não é assim com a sanguessuga? Né? Mas o que acontece? Existe aí uma simbiose nociva. O carrapato, ao mesmo tempo em que ele suga o alimento que ele precisa para manter a sua vitalidade, ou seja, o seu sangue, ele coloca uma bactéria, um vírus, um parasita que vai provocar inúmeras doenças, né? Que vai causar inúmeras enfermidades, como a febre maculosa, por exemplo. Então, existe aí uma simbiose, né, nociva, degenerativa. A mesma coisa acontece com esses corpos ovoides, com esses parasitas espirituais. Ao mesmo tempo em que eles são acoplados por aqueles que se valem dele como instrumentos, ou em que eles se acoplam por afinidade. O que vai acontecer? Ao mesmo tempo em que ele suga a energia do seu hospedeiro, que vai alimentar nele o mesmo propósito, o mesmo ideal, um corpo ovoide, né, de um toxicômono, ele vai se alimentar do vício do seu hospedeiro, que vai fazer com que ele se sinta vivo. Quando o seu hospedeiro faz uso de qualquer psicotrópico, de qualquer droga ilícita que alimente o vício, há uma simbiose em que este corpo ovoide, ele vai receber essa energia, né, deletéria do seu hospedeiro, mas, ao mesmo tempo, ele vai deixar no hospedeiro uma radiação nociva, ou seja, use mais drogas, absorva mais drogas. Então, fica aquela troca. Um verdadeiro estado mórbido de hipnose, né? Então, o hospedeiro, ele vai perdendo a sua vontade de reagir. Ele vai perdendo a sua própria vontade. Até chegar um ponto em que ele se torna totalmente escravo daquele corpo ovoide ou daquelas mentes encerradas naqueles corpos ovoides. Às vezes, um único hospedeiro alimenta vários corpos ovoides que têm o mesmo propósito. Não é um. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Vocês estão conseguindo entender a seriedade que é isso? Qual é a cura? Nós vamos falar da cura mais um pouco para frente, mas qual é a cura? É agora. É começar a trabalhar, aqui está, eu quero voltar nesse aqui, é começar a trabalhar desde já os seus pensamentos. Você é dono dos seus pensamentos. Quem manda na sua mente é você, não é o seu corpo. Não é o seu corpo. Observe os sinais que o seu corpo está emitindo. Você está muito glutão, uma vontade incontrolada de comer, você já foi aos médicos, aos endócrinos, você já verificou que não existe nada de errado com as suas glândulas responsáveis por essa função?
Então, o problema está em você, no seu autocontrole. Por isso que nós temos trabalhado tanto a meditação, ensinando este autocontrole, através da respiração, da técnica de auto-hipnose. Se você tem um desejo sexual incontrolável, que foge daquilo que você mesmo sabe que é a normalidade, se você já trabalhou isso com uma terapia, se você já buscou entendimento para isso, trabalhe o seu próprio espírito. Como nós falamos no encontro anterior, até mesmo essa questão do culto ao corpo, tudo isso, por trás de todos esses desejos, que podem ser coisas naturais do seu próprio espírito, mas por trás de tudo isso pode ter uma mente querendo te controlar. Então, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Vede tudo e retente o que é bom. E ele continua dizendo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Olha a sabedoria do apóstolo. Eu posso tudo. Quando foi que o espiritismo, como vocês denominam esse compêndio de conhecimentos codificado por Kardec, quando foi que ele proibiu qualquer um de vocês, qualquer ser humano, de fazer qualquer coisa? Nunca. Vocês podem tudo, mas nem tudo convém. Então, a cura para esse processo começa agora, no corpo físico. No corpo físico. Porque quando você chega nesse estágio aqui, ó, esse estágio aqui não levou 1 ano para ser concluído. Esse estágio aqui não levou 10 anos para ser concluído. É um tempo que varia de mente para mente em decorrência da sua própria fixação, mas é um tempo longo. E o tempo que você permanece nessa condição é um tempo muito longo. E é um tempo que, literalmente, você está perdendo. E nas leis divinas, nas leis naturais, jogar fora um tempo tem um custo muito alto. Tempo, para nós, que trabalhamos a serviço do Cristo, ele tem um valor imensurável. Você sabe por que ele tem um valor imensurável? Porque não existe passado nem futuro. Por isso que ele tem um valor imensurável. Só existe um momento presente. E o que nós estamos fazendo nesse instante. André Luiz, numa de suas obras, diz que o momento mais importante da vida de qualquer pessoa é o agora. Por isso que ele tem um valor inestimável. Porque é o que você está fazendo agora, nesse momento, de você. Não é aqui, sentado numa cadeira diante de uma tecnologia me ouvindo. Não é isso. É o que está fazendo aqui, ó. É o que você está fazendo aqui, neste momento. É que vai decidir o seu momento seguinte. Agora, quando você chegou à condição de ovoide, nessa condição aqui, quando você chegou nessa condição, também tem cura, claro. Tem cura para tudo. Né? Então, quando você chega nessa condição de estar só sugando, né, que você não tem mais disposição para fazer nada, e que você infunde no outro a sua radiação nociva, em que você torna o outro propriedade sua, você escraviza o outro. Quando você chega nessa condição, é uma condição deprimente para qualquer inteligência. Quando vocês leem os seus livros de história e que vocês se deparam
com as narrativas dos navios negreiros, das condições absurdas de caça aos povos livres da África, do próprio Japão, que tentaram escravizar os japoneses, outros povos, os índios do seu país. Quando vocês leem isso, vocês sentem uma indignação profunda. Vocês imediatamente pensam como que alguém pode fazer isso com outro ser humano? E a pergunta que eu faço, como é que você pode fazer isso com você mesmo? Se tornando escravo de sensações, de uma excessiva preocupação com o corpo humano. O corpo humano, segundo o advento do Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, você não pode martirizar o espírito em detrimento do corpo físico e nem o contrário. Ambos são importantes no momento em que eles estão servindo a obra de Cristo. O seu vaso físico é maravilhoso. O seu vaso físico, ele é sagrado e, portanto, ele deve ser respeitado, cuidado, preservado, mas ele não pode ser deusificado, deificado. Ele não pode ser adorado como sendo o único corpo que você tem, porque você tem um corpo mais importante que este, que é o corpo espiritual. Você tem um corpo muito mais importante que esse, que é o corpo em que você tem que valorizar valores diferentes desses que você valoriza numa cama ou numa academia, ou numa loja de roupas, em que você se preocupa muito na escolha da vestimenta externa e se preocupa muito pouco com a luz do seu próprio espírito. Não é? Então, quando a gente se depara com a realidade espiritual após a desencarnação, em que nós nos reconhecemos com a nossa essência, porque já não temos um corpo físico para nos escondermos. Não temos mais um corpo físico para nos escondermos. E aí, muitas vezes, ao se deparar com essa realidade, a gente imediatamente identifica à nossa volta várias sombras, como essa figura ilustrativa. Várias sombras, que são sombras dos algozes que nos escravizam. E várias manchas, vários furos no nosso corpo astral, por onde são acoplados essas manchas que se constituem corpos ovoides, que mesmo depois da desencarnação, continuarão sugando a sua vitalidade, ou o que sobrar da sua vitalidade. Porque eles têm apetites insaciáveis, e eles querem continuar, né, escravizando aquelas mentes. Eles não querem libertar. Eles não querem liberar, né? Então, é um processo de vampirização incessante, que começa na encarnação e atravessa os umbrais da desencarnação. Um alimenta o outro. É uma verdadeira simbiose. E é tão interessante que, muitas vezes, os trabalhos de desobsessão, né, os trabalhos de doutrinação que são realizados nas casas espíritas,
e vários outros tipos de trabalho em outros grupamentos que não são espíritas, mas que, de uma forma ou de outra, fazem o mesmo tipo de trabalho, com suas preces, com as suas evocações, com seus mantras, enfim. Eles conseguem tirar, limpar o corpo áurico daquele humano, daquele encarnado. Eles conseguem limpar num processo de várias sessões de desobsessão. Né? Passado algum tempo, o que volta a acontecer? O que está acontecendo? O mesmo processo está ali instalado, com o mesmo tipo de espírito. Aí você pergunta, mas não foi feito um trabalho de desobsessão? Ou se for na Umbanda ou no Candomblé, mas não foi feito um trabalho para fechar o corpo, para tirar essa entidade? E por que essa entidade está de volta? Simples. Simples. Igualdade de desejos e vontades. Igualdade de desejos e vontades. É feito, às vezes, um trabalho pela própria espiritualidade, às vezes vocês nem ficam sabendo que isso está acontecendo. Um ente querido de vocês, desencarnado, intercede por vocês, pede. Então, o grupamento espiritual encarregado daquele tipo de trabalho faz vários trabalhos de energização, como é feito na terça-feira com os arturianos. O trabalho com os arturianos é um trabalho de desobsessão, é um trabalho de cura, é um trabalho de desobsessão, um trabalho mediúnico, é um trabalho que envolve tudo isso. E por que essa simbiose restabelece? Né? Similaridade de pensamentos, de desejos. Então, quando a gente não começa mudando aqui, ó, quando você não começa a trabalhar aqui, e aí envolve uma coisa cansativa, muito cansativa, orar e vigiar. Por quê? Vigiar o que o outro está fazendo, onde o outro está indo, o que o outro está falando, o que ele está vestindo, é fácil. Você está usando 2 olhos, 2 ouvidos, né? Você está jogando a sua atenção para fora, então fica fácil. Mas quando você tem que jogar a sua atenção para dentro, cansa, porque você pensa assim, fulano te falou alguma coisa, mesmo que você não fale, imediatamente você pensa. Ah, você vai ver o que vai acontecer com você. Depois você me conta. O que você está fazendo com um pensamento como esse? Você está desejando vingança, você está desejando que aquela pessoa seja mal-sucedida, você está jogando nela uma energia. Não, mas eu não pensei isso, não. Não, eu não pensei dessa forma. Eu só pensei assim, você vai ver o que vai acontecer com você. A única coisa é que você está substituindo formas de pensar. Então, você tem que vigiar. Olha, você saiu da fase de materialidade das ações. Você não pratica mais. Você não duela mais. Você não rouba mais. Você não mata mais. Você não estupra mais. Você não aborta mais. Mas você pensa. Agora você pensa diferente. Né? Você não rouba mais, mas quando sabe que alguém tem alguma coisa que você gostaria de ter, você substitui o roubo pela inveja. Né? Então, há uma inversão, uma substituição. E aí você tem que vigiar. Agradecer. Ainda que seja seu adversário que está bem sucedido. Ainda que seja o seu adversário. Agradecer pelo bem que ele teve. Né? Então, vocês estão entendendo como que esse assunto
dá várias possibilidades para que a gente se cure, né? Porque a partir do momento em que eu entendo que eu, como vítima, que eu, como hospedeiro, eu aceito espontaneamente, mecanicamente, a influência de uma outra mente, seja ela encarnada ou desencarnada, porque observe uma coisa, às vezes, o seu nível de proteção é alto, então não se acopla em você um corpo ovoide, você está entendendo isso? Mas esse corpo ovoide é acoplado numa pessoa que tem ascensão sobre você, um filho, um esposo, uma esposa, um neto, um irmão, qualquer pessoa. O corpo ovoide se acopla nele e ele te influencia a fazer aquilo que aquela mente quer que você faça. Ação indireta. Então, a partir do momento em que você aceita isso de livre e espontânea vontade, mecanicamente, né? O que está acontecendo? Você está estabelecendo uma parceria, porque você aceitou espontaneamente. Você não reagiu com o vigiai. Você está estabelecendo com essa mente uma aliança. E até que você consiga divorciar, vai ser um casamento muito desastroso, né? Em que só um que leva vantagem, em que só um que manda e o outro obedece, em que só um, né, se sente alimentado energeticamente, né? Então, são esses pensamentos que a gente precisa extirpar da nossa mente. Sentimentos vingativos, pensamentos egoísticos, desregramentos luxuriosos, que muitas vezes colocam no seu pensamento que você é vítima. Nossa, porque, olha, eu fui vítima de um golpe de telefone. Como que um mentor espiritual, como que os benfeitores permitem que isso possa acontecer? Gente, eu sou uma pessoa boa. Como que eu fui cair no golpe do telefone? Fui vítima. E eu fui vítima também, né, de um esposo déspota. Um esposo machista, cruel, que me gerou uma relação de subserviência, de abuso emocional. E como que eu pude? Como que eu pude ser? Eu fui uma mãe, um pai tão presente na vida do meu filho, tão consciente, e como que eu pude viver para ver meu filho imerso em companhias indesejáveis, em caminhos desregrados? Só esse pensamento, meus amigos, só esse pensamento de vitimismo já é a porta para que tudo isso se instale. Porque eu estou tentando, e eu estou falando calmo, eu estou tentando ensinar a vocês a saírem desse estado de vitimismo, de achar que vocês são pequenos, que vocês são frágeis, que vocês são infelizes, que vocês são incapazes. Vocês não têm que pensar que vocês são todo-poderosos. Vocês não são super-homem. Vocês não são heróis. Vocês não são o salvador do planeta Terra. Mas vocês são seres inteligentes, capazes, competentes, fortes. E vocês têm uma coisa, que vocês podem dominar tudo à volta de vocês, que é isso aqui. Um pensamento saudável. Um pensamento de luz. Toda a obra de André Luiz, toda, começando pelo Nosso Lar,
Se você ler atentamente, vai falar exatamente disso. Uma simbiose entre seres, entre duas mentes ou mais. Aí você se pergunta, que tipo de amigo você quer para a sua vida? Que tipo de companhia que você quer na sua casa? Faça essa pergunta para você. Como que você pode atrair esse tipo de companhia? De que forma? Mudando o seu padrão de vibração. Aqui tem muitos médiuns, né? E muitos médiuns já participaram de mesa de desobsessão. Eu não sei se vocês já participaram, eu estou vendo aqui o Alessandro, a Eleusa, o Marcos, né? Vocês já participaram de mesa de desobsessão, não já? Vocês já participaram de manifestação de espíritos, vou falar espíritos para ficar fácil para todo mundo, né? Espíritos que eles estão lá em duas condições. Ou uma condição de muita rebeldia, não é? Muita rebeldia, não querem aceitar nada, não querem entender nada, não querem nada com nada. Mas estão ali. E se estão ali, é porque foram levados ou chegaram. Então, está no momento de acontecer alguma coisa. Qual é a segunda categoria dessas entidades? Que estão na condição de muito sofrimento. Então, aqui você vê dois tipos de atividade energética. Uma é aquela que é escravizada. O outro é aquela que escraviza. Lembra do estudo da dualidade? Lembram disso? Né? Na verdade, não é dualidade, polaridade, porque essas mesmas entidades, ela pode ir da condição de escravo à condição de senhor. O que nós queremos entender é o seguinte, que em nenhuma condição, esse princípio inteligente que foi criado por Deus, simples e ignorante, igual, idêntico a todos os outros princípios inteligentes, com os mesmos privilégios, com as mesmas habilidades, com as mesmas condições, o que nós queremos é que ele chegue à consciência de que ele é capaz de se autocurar. Então, um corpo ovoide, ele se manifesta mediunicamente. E, às vezes, nessa manifestação, eu vou falar para quem eu estou vendo, para o Alessandro, para a Neire, para a Eleusa, nesse tipo de manifestação, manifesta um espírito ali que não consegue falar. Já manifestaram quando vocês estiveram presentes? Ele rosna, ele baba, ele gunguna, ele bate na mesa, ele dá aquele... E aí, eu fico vendo os médiuns doutrinadores apavorados, desorientados, porque eles querem se livrar daquela manifestação, daquela... Por quê? Porque eles não estão preparados para lidar com isso. Então, eles acham que ali está um espírito desordeiro, um espírito que quer bagunçar o trabalho, que quer desarmonizar, e às vezes está ali único e tão somente um corpo ovoide se manifestando. E por que isso é permitido? Baseado aí lá, que eu pedi para o meu canal, só se basear naquilo que vocês confiam, né? Então, baseado lá em Joana de Anjos. Por que isso ocorre? Porque eles permitem que o corpo ovoide se manifeste no médium para ele aprender a se ajustar novamente no corpo. É uma
pré-recomposição do seu perispírito. Claro que não vai formar novamente seu perispírito pela manifestação mediúnica, mas dá a ele uma preparação para a futura reencarnação que já está programada para ele, compulsória, e é por isso que ele está no centro espírita, ou na igreja, ou qualquer... É por isso que ele está ali, porque vai dar a ele ele vai manifestar no médium, ele vai ficar louco, porque ele não sabe usar a boca do médium. Lembram que os chakras dele encolheram, viraram germes? Ele não vai saber usar a boca do médium, ele não vai saber olhar os olhos do médium, ele vai simplesmente balbuciar, babar, ter um estertor. Muitas vezes vem uma crise epilética no médium, por isso que as epilepsias devem ser muito bem observadas, né? Mas isso é uma bênção para o espírito. Entendam, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma bênção. E se você deixar ele ali manifestado, só orando, só fazendo uma doutrinação verdadeira, com coração, não precisa nem de você falar nada. Pode durar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, mas ele vai embora muito mais refeito. Só que os centros espíritas, por disciplina, têm o horário para começar, o horário para terminar. Nós entendemos isso, faz parte, né, da cultura da própria casa espírita, então isso tem que ser acatado. Mas o ideal é que deixasse, né, ele falar. Bom, eu estou falando do espírito, porque aí entra a educação mediúnica. Não vou entrar nesse mérito agora, porque senão, né, não é o que nós estamos nos propondo neste momento. Então, vai haver, sim, manifestação de corpos ovoides. Lá no livro Libertação, capítulo 6, André Luiz diz o seguinte, que vai se registrar os apelos, o balbuciar e tudo mais, mas de modo vago, porque eles são incapazes de se exteriorizarem adequadamente. Eles não têm essa condição. Aí eu pergunto para vocês, quem é a vítima e quem é o algoz? Ambos são vítimas. O hospedeiro e o ovoide. E é isso que eu gosto de ensinar para vocês. A olhar os dois lados sempre. A sempre treinar o olhar de vocês para buscar a luz, mesmo nas sombras. Ali tem uma vítima. Uma vítima dele mesmo, mas é uma vítima. Vítima dele mesmo, porque talvez um pai tenha falhado na sua missão educadora. Vítima dele mesmo, porque talvez um padre, um pastor, um pai de santo, qualquer um tenha falhado na função de religar essa mente a Deus. Vítima dele mesmo, porque talvez não tenha tido alguém que mostrasse a ele que os valores morais eram imperecíveis e que os valores materiais, eles eram tangíveis e, portanto, eles acabavam. Mas ele é vítima. E se ele é vítima, ele também merece uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, para que ele possa recompor o seu perispírito, ele pode manifestar 1 milhão de vezes num trabalho mediúnico. Isso não vai recompor o seu perispírito. Vai dar a ele uma sensação de conforto. Ele não vai ficar tão apavorado quando ele se ver ligado a um ovo para poder começar o processo. Então, ele precisa reencarnar. Eu ainda tenho tempo? Ele precisa se reencarnar. Né? E aí, o que vai acontecer? Essa reencarnação, o processo começa inverso,
Porque se o corpo ovoide começou de um defunto, antes do defunto, né? Começou de um encarnado para o corpo, né, espiritual, agora o processo começa o contrário. Começa do corpo espiritual para o corpo encarnado. É o inverso. Né? Então, aqui eu já falei, eu vou até pular, né? Os chakras que permanecem morfologicamente modificados como semente, aguardando a oportunidade de renascerem, né? De começarem a trabalhar de novo. E esse processo, né? Só vai ser possível se o espírito do corpo ovoidizado ele retornar ao início do percurso que levou àquele estado. Qual é o início desse percurso? Vamos ver quem que vai responder aí. Qual é o início desse percurso? O primeiro pensamento que ele teve, o pensamento fixo que levou ele àquele processo. Né? Então, vocês observam o seguinte, para ele chegar aqui, nesse pensamento fixo, ele vai ter que percorrer tudo isso aqui de volta, até chegar nesse pensamento fixo. Quando ele conseguir chegar nesse pensamento fixo, é que ele vai começar o seu processo verdadeiro de regeneração. Ele vai sair daqui, que ele se tornou um corpo ovoide, ele tem que transitar tudo isso aqui, até ele chegar a Eleusa novamente. Ali bonita, consciente, e que agora ela é capaz de trabalhar um determinado pensamento fixo. Desculpa te citar, Eleusa, é só para exemplificar. Entendeu? Então, você está aí normal, me ouvindo, será que você não é um corpo ovoide que chegou já a essa situação abençoada de ser consciente? Meu irmão, minha irmã, não regrida, não. Não cai de novo nessas armadilhas, não. Porque se você fazer, mas o espírito não regride. Se você se tornar um corpo ovoide, é o que você é. Você não regrediu. Você apenas está assumindo que você é. Um pensamento egoístico, um pensamento vingativo, um pensamento luxurioso. Lute contra seus instintos. Esquece o outro. Deixa o outro fazer o que ele quiser fazer. E eu digo para vocês, hein? Deixa o outro fazer o que ele quiser fazer. Pode ser criança de 1 ano, pode ser velho de 80 anos. Deixa o outro. A criança, você ainda pega na mão porque ela está imersa no esquecimento. Então, você tem aí mais 6 anos aproximadamente, porque ela está com 1 ano, né? Você tem mais ou menos uns 6 a 7 anos para poder imprimir. Olha a palavra que eu estou usando. Introjetar uma nova formação. Né? Agora, o homem, e quando eu falo aqui o homem ou a mulher, né, senil, que não está com demência senil, ele está com o quê? Com pensamento fixo. Aí você reconhece ele pelo autoritarismo, pela alguma característica que é típica do seu perfil, da sua mente, do seu pensamento, né? Então, você reconhece. Cuide de você, da sua saúde mental. Nesse processo, você precisa ser bem consciente, não é egoísmo. É aquele exemplo que o meu canal gosta muito de dar, da sua salvação, né, pela máscara de oxigênio que cai da aeronave, no momento de turbulência. Coloque a sua primeiro. Cuide da sua integridade mental, da sua sanidade mental, psicológica. Aí, depois que você estiver respirando, que você estiver alinhada com seus chakras, então você coloca a máscara no outro.
Mas deixa para colocar quando ele estiver bem afogadinho. Que é para ele dar valor ao oxigênio. Né? Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Amar ao próximo, muito, como a ti mesmo. Às vezes você ama tanto o próximo que você esquece de se amar. Que tipo de amor é esse que você está dando para ele se você não cultivou ele dentro de você? Que tipo de cuidado é esse que você está dando para o próximo se você não está tendo com você? Às vezes você está tão preocupado com a saúde mental do próximo e está danificando a sua própria saúde. Então a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Né? Na análise de tudo que está à nossa volta. Aquilo que vocês fazem tão superficialmente, que é a constelação sistêmica familiar, faça isso de uma forma muito mais espiritualizada, colocando cada um no seu papel, cada um no seu papel, cada um no seu lugar. E dando a cada um a liberdade dele ser como ele é, com exceção das crianças. Porque quando elas se tornarem adolescentes, acabou o seu período de influência. Você vai ter uma influência mediana, parcial. Né? Então, observem comigo. O processo de ovoidização, ele é iniciado a partir de um momento na vida do indivíduo, quando o seu pensamento, ou os seus atos, as suas atitudes, se tornaram egoístas. Um pensamento fixo não é um pensamento egoístico? Você não quer sair daquilo. Você não quer sair daquilo. Um dia, num estudo, eu dei um exemplo de um relacionamento de casal em que o rapaz, ele rompe com a moça não aceita o rompimento, né? E ela quer que o rapaz sofra arrependido por romper-se com ela. E ela trabalha esse pensamento, ao ponto de chegar à ideia de suicídio. Porque ela acha que, em auto-aniquilando a sua vida, que ela escreve uma carta, culpa ele, coloca nele uma série de culpas, ela acha que ele vai sofrer com a morte dela. E quem perdeu nisso tudo? Ela. Agora, ele vai sofrer se ela se torna um corpo ovoide, se ela não toma uma consciência sobre o seu novo estado, e aí sim, acopla nele se ele der oportunidade pela invigilância dos seus pensamentos ou pela similaridade de pensamentos. Né? Agora, todo espírito que sai do seu princípio de conscientização, em um momento ele tem que voltar. Em um momento qualquer, ele vai ter que voltar, né? Ele vai ter que sair desse estado de atrofia. Não só atrofia do seu perispírito, né? Mas atrofia dos seus sentimentos. Ele é muito mais do que um pensamento fixo. Ele é um universo, eu já comparei isso aqui para vocês. Toda mente é um universo completo e complexo. Todas as galáxias, todas as nebulosas, tudo está dentro de você, na sua mente. Um dia vocês vão entender isso. Cada um de vocês é um universo. E quando a gente fala isso, nós não estamos falando de forma poética. Eu, Ascan, estou falando taxativamente que cada um de vocês é um universo. Eu sei o que eu estou falando. Agora, cada um de vocês está numa dimensão que quer estar.
Porque as dimensões, como eu já expliquei aqui no grupo, não são estados geográficos, não são espaços localizados num ponto geodésico do universo, mas são estados vibracionais, mentais do pensamento. Então, cada universo aqui, às vezes um casal está junto, mas um está na terceira dimensão, o outro está na quinta dimensão. São dois universos em dimensões diferentes, convivendo juntos, não é? Não é isso? Então, para reverter esse processo, significa que o corpo ovoide ele vai ter que percorrer o mesmo caminho antes trilhado, né? Que fez ele se transformar nessa coisa animal, um ovo, né? Com uma substancial diferença. Que antes ele era simples e ignorante, então ele foi vítima, ele se tornou isso que ele se tornou. E agora, com esse acúmulo de experiências da qual ele foi usado, porque ele, na maioria das vezes os corpos ovoides são escravos, e são impressos nele o quê? Além do monodeísmo, são impressos nele uma energia de perversidade, de prazer em praticar aquilo. Então, é tão viciante, o único parâmetro que dá para comparar é com os toxicômanos. Porque quanto mais ele usa aquela substância, mais ele quer usar. E o que acontece nos períodos em que ele está em desuso? Vem o quê? A melancolia, o vazio, a tristeza. E aí ele busca o quê? A droga para se sentir novamente saciado. É a única coisa que dá para comparar, para vocês entenderem. Né? Então, ele continua exercendo aquele processo de simbiose, porque é isso que dá prazer nele. Então, tem que neutralizar, né, isso tudo. Então, agora, se o caminho antes foi espiritual, agora o caminho deve ser o quê? Físico. Não é isso? Caminho físico. Até que ele consiga regenerar o seu corpo astral, o seu corpo mental, o perispírito e o espírito. Então, agora a experiência é o contrário. Lembra que o processo começou daqui até chegar aqui? Vocês lembram disso? Agora vai começar daqui, né? Vai passar por esse processo aqui, até chegar, não aqui, ó, não aqui, mas num corpo humano com uma aura perfeita. Tá certo? Vocês entenderam isso? Então, não se assustem quando vocês virem isso aqui. O objetivo de mostrar isso a vocês não é para causar horror. Não é para causar piedade. É para trazer conhecimento. Isso aqui, para vocês, é uma aberração. Para o corpo ovoide, é uma bênção. Ele está reaprendendo a ajustar-se num perispírito que foi moldado para ele de presente pela equipe reencarnacionista, né? Que permitiu a ele essa reencarnação compulsória. Né? Então, o corpo astral é um molde pré-existente para o corpo físico. Ele não tem mais corpo astral. Ele vai ter que criar, porque o perispírito que ele recebeu de presente, ele tem que forma? Um corpo ovoide, ele só recebeu aquela linha. Agora, ele precisa transformar essa linha, dando a ela formas, ele está reaprendendo. É aquilo que vocês chamam de crianças teratológicas, portadoras de anomalias horrendas. Né?
a maioria dessas crianças, ou elas não chegam a ter formação completa, elas são abortadas espontaneamente, ou elas têm um nascimento e são natimortas, né? Então, hoje, a sua medicina e a sua lei permite que, ao ser identificada na ultrassonografia a má formação do feto, que haja aborto consensual. A sua lei permite. Se é uma mãe espiritualizada, ela vai amar esse feto e vai permitir que ele viva enquanto ele tiver condições. Na maioria das vezes, ele será abortado espontaneamente. Uma mãe espiritualizada vai ver nesse feto a luta de um espírito pela sua dignidade. Eles geralmente não sobrevivem. Aqueles que sobrevivem já estão numa condição muito melhor. Muito melhor. Isso aqui é um feto, né? Então, o recurso de lhes impor um corpo físico defeituoso é um sinal kármico da caminhada que está reiniciando. Esse corpo ovoide, ele já conseguiu formar os braços e as pernas, ainda que cheio de defeitos. Agora, escuta o que eu vou falar, baseado em André Luiz. Escuta o que eu vou falar. Nos milhões de anos terrestres futuros. Nos milhões de anos terrestres futuros. Célula a célula. Física, astral e mental. Vai executar o árduo trabalho de reconstruir seus primeiros instrumentos de evolução, que é o corpo físico. Vocês escutaram o que eu falei? Milhões de anos terrestres futuro. E vocês escutaram o que eu falei no início do estudo dessa noite? Que nós valorizamos imensamente o tempo, porque o tempo para nós tem um valor imensurável. Vocês acham que vale a pena perder o tempo de vocês com um pensamento bobo, de raiva, de vingança, de auto-vitimismo? Você perdeu o emprego, meu amigo, você vai conseguir um emprego melhor, vai à luta. Seja empreendedor, seja criativo. Você perdeu o namorado, quem sabe Deus não está te reservando uma coisa bem mais dentro daquilo que você merece? Você perdeu um filho, Deus não estaria te trazendo tantos outros pela frente? Treine os seus olhos para a luz. Treine o seu coração para a paz. Se dê essa oportunidade de presente. Isso é uma foto verdadeira. Uma criança que nasceu com vida. Agora eu quero, para encerrar o estudo dessa noite, fazer vocês entenderem o seguinte. Esse é uma luta de um corpo ovoide. Para o corpo ovoide, isso é prova ou é expiação? Para ele é uma prova. Ele está passando por uma prova. A expiação dele vai começar quando ele tiver consciência. Porque aí ele vai começar a expiar aquele pensamento fixo. Agora é prova. Ele precisa passar por várias tentativas de gestação, que a gente imagina que são algumas, mas não são. Às vezes tem um espírito que está aí nesse processo de embrionário desde 6.000 anos atrás. Né? Então, milhões de anos da Terra. Às vezes esse processo não se completa na Terra. Vocês estão entendendo? A preciosidade do tempo, né? Agora, é prova
para o espírito ovoide. E para a mãe? Expiação. Uma mãe que abortou, né? Uma mãe culposa, uma mãe que teve muitos filhos, mas que não foi boa mãe, uma mãe que não cumpriu a missão sagrada da maternidade. Então, ela entra, né, com o corpo para gerar, com a sua fisiologia, um corpo quase que sem mecanismo, um vegetal. Mas só para permitir a entrada no plano físico de um espírito que quer se regenerar. Ou que está em trabalho de regeneração, porque ele não tem consciência. Ele é uma reencarnação compulsória. Então, embora tudo isso seja doloroso para ambos, né? Mas essas consciências do corpo ovoide, por exemplo, não poderia ter outro caminho que não fosse esse do corpo físico, até ele chegar no corpo perispiritual adequado, perfeito. E, às vezes, ainda assim, com... Aqui, ó, isso aqui é um corpo ovoide que já conseguiu. Ele já conseguiu a forma, mas ele ainda apresenta defeitos. E aí a mãe tem rejeição, a mãe sofre, a mãe coloca no filho todo um sentimento de vitimismo dela. Não. O filho é uma bênção. O filho é um milagre. Ele chegar nesse estágio aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Ele chegar nesse estágio aqui é a misericórdia divina atuando sobre ele. É um milagre. E a mãe que recebe esse filho é a sua exaltação maternal. É a sua regeneração do espírito materno. A mãe que ama, a mãe que ensina ele a valer-se dos órgãos que ele tem naquela forma, a mãe que motiva ele a lutar. E a próxima encarnação dele, ele já vem perfeito. E a próxima encarnação dela, ela já vem justificada, ela já vem missionária. Ela não vem mais espiando. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Não ver num aborto o fim de uma linha. Às vezes você perde um bebê, você perde um feto. Às vezes a mulher nem sabe que ela ficou grávida, porque ela tem uma gestação de 2 meses que ela nem tomou consciência da gestação, e aí o feto é abortado e ela nem tomou consciência que ela estava grávida. Ela emprestou o corpo dela para que ele pudesse reentrar. Né? O corpo ovoide sempre é impulsionado para esse caso. Ele não tem vontade, ele não tem vontade. Chega um ponto que ele é impulsionado. Quando chega o momento, pela misericórdia divina, pela intercessão dos espíritos amigos, os espíritos que sempre estiveram, ninguém está sozinho. Ele é que não quis ouvir. Aí, quando ele não quis ouvir, as outras consciências se afastam e deixa ele. Mas sempre vai ter alguém para interceder por ele. Sempre haverá uma consciência para poder pedir por ele. Né? Aqui tem um caso que depois eu peço para ela colocar aí só a título de ilustração, que é o caso de um menino enfermo que inspirava piedade, narrado por André Luiz, né, lá no livro No Mundo Maior, mas que é só no caso de ilustração. Né? Então, tudo que está escrito aqui nós já falamos, já antecipamos, né? E eu encerro esse estudo dessa noite com essa frase: o perdão das ofensas, a gratidão a Deus, a humildade e a bondade. Esses são os antídotos para a loucura
que se generaliza para a humanidade. Então, aqui a gente pode encerrar esse parágrafo do Eusébio e dar sequência, né, nos próximos temas. Cada frase de Eusébio é um compêndio, né, desse ser angelical, desse ser iluminadíssimo. Então, cada frase do seu discurso nos dá margem para 1 milhão de discussões. Quem sabe um dia meu canal não escreve um livro com tudo isso que a gente tem estudado sobre a obra, né? E torna isso disponível para as gerações futuras, né? Sobre a loucura, as doenças mentais, desse ponto de vista espiritual. Então, vocês entenderam que uma simples frase de Eusébio nos deram, né? Como que eu vou falar? Subsídios para entender sobre os corpos ovoides, que estudar os corpos ovoides tinha espaço, né? Aqui nesse nosso estudo tão humilde, né? sobre essas discussões, porque às vezes fica parecendo que a gente está falando de um tema que não está, né? Que não tem ligação. O Michele e a Luísio perguntam se os ovoides são espíritos. Sim, Michele, são espíritos. Nos estudos anteriores, nos 4 últimos estudos anteriores, eu não sei se já estão disponibilizados, né? Mas lá tem a explicação, né? Que mostra, são todos espíritos e são todos seres como você, como eu, como Cristo, como qualquer outro, né? A decisão de ser um bestial ou de ser um arcanjo, Michele, é de cada um de nós, pelas escolhas que nós fazemos no dia a dia, na vida comum que cada um tem, na vida rotineira de cada um. Na sua vida rotineira, Michele, você tem a opção de fazer escolhas certas. Apesar de todos os reveses, de todas as dificuldades, você pode escolher estar sempre sob o augúrio da luz e não das trevas, né? Então, às vezes, Michele, nós buscamos terceirizar a nossa luz. Nós queremos que o outro nos ilumine. Nós queremos que o outro nos cure. Nós queremos que o outro dê o primeiro passo para que a gente siga atrás dele. E não é assim. Somos nós. Cada um de nós. Cada um de nós é que deve trazer para a sua própria vida a solução. Porque você nunca vai estar sozinha, Michele. Você vai ter sempre, pelo menos, uma média de 10 seres te influenciando. E é o que eu perguntei ainda há pouco. Que tipo de companhia que você quer para a sua vida? Como que você quer que sejam esses 10 seres que te influenciam? Seres que eu estou falando, desencarnados. O meu canal, eu pergunto para ele, que tipo de companhia que está na sua casa? Luz. Cultive a luz. Se você quer seres cheios de amor, cheios de paz, cultive o amor e a paz. Você vai continuar tendo problemas financeiros? Sim, você vai continuar tendo problemas financeiros. Você vai continuar tendo problemas de relacionamento? Sim. Você vai continuar tendo enfermidade? Sim. Mas você vai desenvolver um novo olhar para essa situação. Você vai desenvolver mais paciência, mais resiliência. Então, você vai se fortalecer mais, muito mais. Os problemas continuarão existindo, mas você estará mais fortalecida diante de cada um deles. E a sua resposta para cada um deles será diferente.
não será uma resposta de rebeldia, não será uma resposta de raiva, não será uma resposta de vitimismo. Muito pelo contrário, você se tornará grata. E a cada dia você irá orar ao Supremo Criador e vai agradecer por todas as coisas daquele dia, inclusive pelos problemas, porque certamente eles vieram para te trazer uma lição, um aprendizado, e você vai dizer: eu aprendi a lição de hoje, muito obrigado. E amanhã aquele problema não precisa voltar, porque você aprendeu a lição dele. Então, serão outros problemas, serão outras lições, serão outros aprendizados. Sabe o que isso representa, Michele? Crescimento, amadurecimento espiritual. Tá certo? Respondi a sua pergunta? Que Deus a abençoe.